Ele nos chama a viver o querer dele. Na oração do Getsêmani, quando ele está ali, Getsêmani significa prensa de óleo. Quando ele está sendo prensado, prestes a ir para a cruz, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Então homens de verdade são aqueles que não fogem do Getsêmani, não fogem da prensa de óleo. São homens que morrem para a sua vontade, para que a vontade soberana de Deus seja realizada. E o tema da nossa conferência é: desperte, Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5 é o texto base, mas vamos ler um pouquinho e avaliar o contexto de Efésios 5. Efésios 5 diz que devemos ser sábios e não ignorantes, administrando bem o nosso tempo, porque os dias são maus. Aí ele diz: procurem saber qual é a vontade de Deus. Aí ele continua dizendo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Aí então ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O que antecede o texto base da nossa conferência? O que antecede é o Senhor nos chamando a ser sábios e não ignorantes. Remir o tempo fala sobre administrar bem o tempo, porque ele diz: os dias são maus. Isso não é novidade para nós. Os dias são maus, a correria do dia a dia está aí, mas homens sábios não é administrado pelo tempo, administram o tempo. Homens sábios não vivem de forma atropelada, vivem de forma organizada, em ordem, com prioridades no seu devido lugar. Homens de verdade são homens que não vivem para a sua vontade, mas vivem procurando conhecer a vontade de Deus Pai. E Jesus nos diz que quem procura, acha, que quem bate, abrir-se-lhe-á, quem busca, vai encontrar. Então nós precisamos procurar, compreender a vontade de Deus. E aí ele diz: não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução. Não se embriague com as realidades da terra, ele está querendo dizer, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem vive cheio do Espírito não se embriaga com o mundo, não se ilude com o mundo. Quem busca viver cheio do Espírito entende que esse ser cheio não tem um limite. Esse ser cheio, ele precisa causar um transbordo, porque se eu ser cheio do Espírito e não transbordar, eu me torno egoísta, eu me torno egocêntrico. Ser cheio do Espírito é ser cheio ao ponto de transbordar essa verdade de Deus na vida de outros. Ele diz então que devemos cantar cânticos espirituais, louvores ao Senhor. E agora, como ponto final, ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós vivemos em uma realidade onde as pessoas estão vivendo debaixo ainda da condição de morte, porque a Bíblia diz que o pecado causa morte. E então ele diz: nesse lugar e contexto de morte, onde as pessoas estão entregues às suas vontades e prazeres, seja despertado, se levante, e Cristo te iluminará. E aquele que anda na luz, não mais andará em trevas. E aquele que conhece a luz do mundo, que é Cristo, viverá agora como filho da luz.
para dissipar tudo aquilo que é trevas nesse tempo, tudo aquilo que é escuridão desse tempo. E ontem nós falamos sobre despertar e Cristo nos iluminar na nossa identidade. Pastor Weckles ontem trouxe uma palavra muito pontual ao nosso coração, que muitas vezes a ânsia pelo ter rouba a essência do nosso ser. E hoje nós vamos adentrar um pouco mais profundo nessa segunda temática, que é desperte e Cristo te iluminará no seu propósito. A palavra propósito no original do grego significa alvo, marco, ponto no qual se olha fixamente. No hebraico, ela significa aquilo que une vontade, prazer e direção interior. É aquilo que está ligado com os nossos prazeres, vontades ativas, deleites, o nosso prazer. Por exemplo, eu não preciso falar para uma ave que ela nasceu para voar, porque ela sabe que o propósito dela é voar. Eu não preciso falar para um peixe que ele precisa nadar, porque ele nasceu com o propósito de nadar. Mas e eu e você? Porque nascemos e para que nascemos? Nascemos para a glória de Deus, nascemos para adorar a Deus. E o caos da humanidade é o afastamento da sua real identidade e propósito. John Piper, em um dos seus livros, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então, quanto mais satisfeito eu sou em Deus, mais Ele é glorificado. Conectando essa fala de John Piper com Salmos 37, fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, tem muitos que olham para esse texto, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha para esse texto no contexto humanizado e emocionado. Fala: eu vou fazer o que agrada a Deus, porque desse jeito Ele vai fazer o que eu quero. Não. A profundidade desse versículo do Salmos 37 vai muito além. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando você buscar viver para agradar a Deus, você vai entender que essa é a satisfação do seu coração. Essa é a plena satisfação do coração, é viver para agradar a Deus. Não é para se agradar e nem agradar o outro, mas agradar a Deus. Aleluia. Então, quando falamos de propósito então significa alvo, significa marco, significa algo que tem os nossos olhos fixos. Propósito fala de vontade, de deleite, de prazer. E quando olhamos para essa ótica, precisamos entender e fazer algumas perguntas. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Barna nas igrejas do Brasil, e foi feita uma pergunta nas igrejas: quantos de vocês sabem qual é o propósito de Deus para as suas vidas? O resultado da pesquisa deu que 10% sabia qual era o propósito de Deus para as suas vidas. Pessoas que estão dentro das igrejas, no Brasil, 10% sabe qual que é o propósito de Deus. E para os 10% foi feita outra pergunta: e quantos de vocês estão vivendo esse propósito que vocês entendem que Deus tem para a vida de vocês? Pasmem, o resultado é 1%. 1% está vivendo o propósito de Deus para suas vidas. Ou seja, queridos,
O resultado dessa pesquisa feita nas igrejas precisa chocar a gente, porque a igreja, ela é levantada como coluna do Senhor para esse tempo, como um lugar de abrigo, como um lugar de clareza, como um lugar de direção. Isso é igreja, é um lugar da expressão paterna, onde a gente abraça as pessoas, acolhe as pessoas, cuida delas. Mas a igreja que é chamada para ser essa expressão, muitas vezes está perdida do seu propósito. Primeiro eu preciso entender quem eu sou, e nós falamos sobre isso ontem. E hoje o despertar do Senhor para nós, e a iluminação do Cristo para nós, é sobre o nosso propósito. Se propósito tem a ver com alvo, vamos ir um pouco mais além. A palavra pecado no original significa hamartia, que significa errar o alvo. Pecado não tem a ver somente com comportamentos. Comportamentos transformados é uma consequência. O pecado é errar o alvo. E quem é o alvo da nossa vida? É Cristo. Isso é pecado, é errar o Cristo, é não acertar o Cristo. Então por que muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão vivendo o seu propósito? Porque ainda não tiveram uma conversão genuína, uma entrega completa diante do altar de Deus. Mas eu creio, queridos, que o Senhor, como eu disse ontem no começo da nossa conferência, o Senhor está despertando e levantando um movimento no Brasil, queridos, de homens, mulheres, famílias, queridos, posicionadas, famílias que se levantam e se expõem diante da glória de Deus, e estão abertas para ser transformadas. E nós fazemos parte desse movimento, homens. Nós fazemos parte desse despertamento. Porque propósito, queridos, tem a ver com maturidade. Olha o que a Bíblia diz no contexto hebraico para nós sobre propósito. Fala que é olhar fixamente. Lembra da expressão de Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, olhando fixamente para o autor e consumador da minha fé, Cristo. Olhar fixo no Senhor. Então viver o propósito de Deus é eu entender quem é o alvo é Cristo. É eu ter o olhar fixo, aonde? Em Cristo. Cristo é suficiente, queridos. Aleluia. Se Jesus não fizesse mais nada, se Deus não fizesse mais nada para nós, está tudo bem, porque tudo que Ele tinha que fazer Ele já fez, que é Cristo. Cristo é suficiente. Não é Cristo e mais isso e mais aquilo, não, é Cristo. Por isso aqui em Isaías capítulo 26, ele diz para nós que Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme e confia no Senhor. Aí ele diz: confiai perpetuamente, continuamente, porque o nosso Deus é rocha eterna. Ele conservará em perfeita paz. Perfeito no original significa maduro. Ele conservará a tua paz madura e firme e confiante nele, e não de vez em quando ou só quando aperta o caldo, continuamente, perpetuamente, porque o nosso Deus é rocha eterna. Que possamos, queridos, em nome de Jesus, viver como homens nesse tempo, maduros, com uma paz madura. Sabe a paz que Paulo diz que excede entendimento? É quando você deixa de querer entender as coisas e só confia que Deus está no controle. Isso é a paz que excede entendimento. É você deixar de querer entender e simplesmente confiar. Paz madura fala para nós de firmeza e confiança.
conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme e confia no Senhor. Precisamos, queridos, ser firmes e confiantes no Senhor nesses dias. Não oscilantes, vacilantes, mas firmes no Senhor. Olhando fixamente para Ele, buscando olhar para Ele e entender o nosso propósito. Qual é a vontade dEle para a nossa vida, para que de forma madura possamos viver aquilo que Ele tem para nós. E quando vamos para 1 Coríntios 13, Ele revela para nós esse amor maduro. Ele diz para nós: quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, mas quando me tornei homem, eu desisti das coisas de menino. Em nome de Jesus, resolver o menino mal resolvido possa trazer cura sobre a tua vida, para que você seja um homem de verdade. Um homem que não terceiriza a responsabilidade, que não fica colocando culpa nos outros por aquilo que você está vivendo. Homens que se levantam e mudam a história. Aleluia. Repreende a síndrome de Adão e Eva na sua vida, de ficar terceirizando um para o outro e para Deus aquilo que cabe a nós fazer. Em nome de Jesus, seja um homem maduro para esse tempo. Aleluia. Seja um homem, queridos, bem resolvido. Um homem que se levanta para ser resolução nesse tempo. Queridos, entenda uma coisa: só tem problema quem está vivo. Você está vivo? Então você tem problema. Aleluia. Amém. Quer deixar de ter problema? Vai morrer. Só tem problema quem está vivo, queridos. Quem está morto não tem mais. Ah, mas os meus problemas estão me consumindo. Então eu vou te contar um segredo. Jesus, ele diz o seguinte: que chegaria o tempo, e já chegou, em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus e viverão. Ou seja, quando nós morremos com Cristo, queridos, os problemas já não nos abalam mais, porque agora morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E só consegue ouvir Deus quem morreu para si. Quem ainda está vivo para o seu eu, não consegue ouvir a voz de Deus. Você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Como filho, como homem, como pai, como marido, como empresário, como funcionário, como líder nesse tempo. Porque querendo ou não, você é chamado para liderar alguma coisa. Você está liderando algo nesse tempo. Você queira ou não. Você está vivendo os propósitos de Deus na plenitude. Vamos ver alguns relatos, à luz da palavra, de homens que foram chamados pelo Senhor, que foram escolhidos e que viveram o seu propósito. O que é viver o propósito? Vamos entender primeiro com Cristo. João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana, que Jesus está ali no poço com ela, diz que os discípulos foram comprar alimento para comer. E quando eles voltam, eles vão dar de comer para Jesus, e Jesus disse que já tinha comido. Ele falou, aí os discípulos começam a fazer burburinho ali em torno, dizendo: será que alguém deu o que comer para ele? Aí ele diz: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus está dizendo: eu nasci para isso. Eu nasci para viver para a vontade do meu Pai, para aquele que me enviou. Isso saciava a fome dele. Sabe quando você gosta de fazer uma coisa que você nem vê passar o tempo? Quando você gosta de fazer aquilo? Isso está ligado com o propósito. E outra coisa que está ligado com o propósito, não é só aquilo que você faz bem ou que você tem prazer, mas é você entender qual é o propósito de Deus nisso que Ele imprimiu em você. E o que está ligado também com o propósito de Deus para a tua vida é aquilo que te traz indignação. O que te deixa injuriado e indignado no mundo, na realidade do mundo presente. O que te deixa indignado? O que te deixa inconformado?
Vou usar o exemplo aqui do Clayton e da Sandra. Eles têm o Pedrinho, e o Pedrinho é muito especial. E eles, dentro da angústia deles, transformou a dor deles, a angústia deles e a luta deles em uma causa maior, né? O que é a Anjo Azul, propósito maior, que é como se fosse uma ONG que traz assistência para as crianças autistas, e atende mais de 200 crianças praticamente lá, né, Clyde? Hoje. E vai ser feito um complexo para atender muito mais. Mas eu lembro quando começou, era só uma indignação, era só uma angústia, e que se transformou num propósito de vida. O que mais te indigna? O que traz indignação para você? Me dá indignação de ver o povo roubando, o povo passando os outros para trás, a corrupção que assola a nossa terra. Tudo bem, você tem uma empresa, você é corrupto na sua empresa? Ou você também é alguém alinhado? Queridos, porque para denunciar o que está torto, você precisa ser reto. Você não precisa nem falar do que está torto. Se tem um prédio que está torto, é só construir um reto do lado. O reto vai denunciar o que está torto. A nossa inconformação também está ligado com o nosso propósito. O que nos indigna mais, queridos? O que nos mais angustia? Nós precisamos então entender qual é o nosso prazer e aquilo que gostamos de fazer, e que Deus imprimiu como graça e dom na nossa vida, junto com aquilo que nos indigna, para que de alguma forma a gente possa cumprir o propósito. E quando nós vamos à luz da palavra, vemos alguns homens, e um deles é Isaías, que nós lemos. A Bíblia diz que no capítulo 5 de Isaías, ele começou: ai de vocês, povo, que trata o bem por mal e o mal por bem, que vai invertendo os valores, trata o doce por amargo e o amargo por doce. Aí no capítulo 6, a Bíblia diz que ele vê a glória de Deus. Aí agora ele diz: ai de mim. Ele não fala mais ai do povo, ele fala: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E a Bíblia diz que então agora, ele diz que um anjo pegou uma brasa do altar com a tenaz e passou sobre os seus lábios, e o purificou. Então agora, depois disso, ele ouviu o Senhor dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Aí então Isaías, agora purificado, diante da glória de Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E olha o que a missão que Deus deu para ele: eu vou te enviar para um povo. Eles ouvem, mas não ouvem. Eles veem, mas não veem. São insensíveis, porque endurecem os ouvidos e fecham os olhos, para que não abrindo o coração, não se convertam e sejam salvos. Deus envia agora Isaías para esse povo. Deus chama Isaías como profeta messiânico para anunciar o Cristo, diante de um povo que estava totalmente vivendo contrário àquilo que era a vontade de Deus. Mas Deus levantou Isaías, e Isaías foi fiel no seu chamado até o fim. Você tem sido fiel ao chamado de Deus para a tua vida? Outro homem que Deus levanta é Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, no final do capítulo 1 diz que ele viu a glória de Deus e caiu de joelho no chão. E então agora ele ouviu uma voz dizendo: filho do homem, ponha-te em pé e falarei contigo. Então o Espírito colocou ele de pé, e ele passou a ouvir o que o Senhor dizia. Ele diz: eu te envio para um povo de duro semblante e obstinado de coração. Pregue a eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir.
saberão que tem um profeta no meio deles. Deus levantou Ezequiel para pregar para um povo de semblante duro, carrancudo, um povo obstinado de coração, ou seja, teimoso. Mas Deus levantou Ezequiel para cumprir o propósito dele naquela geração, ao ponto de ele ter uma visão de Deus pegar ele pelos cachos dele, pelo cabelo dele, e começar a mostrar as abominações que o povo escolhido estava vivendo. Deus levantou Ezequiel diante de um cenário difícil, mas ele disse para Ezequiel: abre a tua boca, pregue a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que tem um profeta no meio deles. Nós vivemos em um tempo difícil, mas que eu e você, como homens de verdade, possamos ser corajosos nesse tempo, para poder pregar a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles precisam saber que tem homens de Deus ainda nesse tempo, precisam entender que Deus continua falando nesses dias. Aleluia! Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que possamos ouvir o Senhor, como Ezequiel ouviu, e mesmo que lidamos com um tempo difícil, possamos ser corajosos e nos manter como Ezequiel se manteve. Outro homem que Deus levantou foi Ageu. Ageu foi levantado pelo Senhor para reconstruir o templo, mas o que aconteceu? Começou a ter perseguições e lutas, então a obra parou. Então o povo começou agora a se preocupar com seus negócios, a construir para si, e esqueceram das coisas de Deus. Deus levantou Ageu para trazer denúncia naquele tempo, com o propósito de dizer para aquele povo: vocês se esqueceram do Senhor, o pecado de vocês é a indiferença, vocês estão invertendo prioridades. Ei, homens, como estão as nossas prioridades? Nós ouvimos e falamos das irmãs do coque, as irmãs do coque que orava, buscava a Deus e Deus fazia. Mas cadê os homens de joelho no chão? Cadê os homens, queridos, que busca a face de Deus, que chora na presença de Deus, que se dispõe na presença de Deus? Ageu, queridos, foi levantado para poder trazer denúncia e dizer: ei, as prioridades de vocês estão invertidas, vocês estão vivendo para vocês e esqueceram de Deus. Quantos de nós, queridos, não frequentamos a igreja, não frequentamos a comunidade de fé, porque estamos na correria, cansados? Ei, queridos, em nome de Jesus, não inverta prioridades. O trabalho está assim, dentro da prioridade também de Deus, faz parte. Se a gente não fazer a nossa parte, nós também não comemos. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Mas não podemos inverter as prioridades, queridos. O diabo não muda a estratégia. Lembra de quando o povo queria sair do Egito? O que Faraó fez? Aumentou a carga de trabalho, porque diz que eles estavam ociosos e queriam sair para o outro lado para cultuar a Deus. Então, queridos, quando você tem desejo de cultuar a Deus e buscar a Deus, o diabo vai querer aumentar sua carga de trabalho, para que você fique esgotado, cansado, e não queira buscar a Deus, não queira viver comunidade, não queira viver congregação. O diabo não muda a estratégia. E homens cansados negociam princípios e valores. Lembra de Esaú? Vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, porque ele era caçador, estava cansado, e ele vendeu o direito dele de primogenitura. Homens cansados negociam valores, negociam o seu propósito de vida. Ageu se levantou para trazer denúncia e dizer: vocês precisam se voltar para o Senhor e parar de viver para si, porque agora vocês estão tendo sucesso e vocês perderam a essência do propósito, que é viver para a minha glória, é buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia.
Queridos, como nós estamos vivendo nesse presente tempo, a canseira tem tentado nos consumir. O que mais a gente ouve é que as pessoas estão cansadas. Mas eu vou te contar um segredo. Isaías 40 diz que os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam alto com asas como de águia, correm e sempre recebem novas forças, caminham e não se cansam. Esse é o ritmo dos que creem. Ou está voando, ou está correndo, ou está andando, mas nunca está parado. Aleluia. Água parada dá dengue, irmãos. Água parada traz doença. Que possamos, em nome de Jesus, queridos, não ser uma represa, mas um rio que corre. Não seja uma represa, seja um rio que corre. E que por onde passa, purifica, santifica e muda realidades. Queridos, qual é o propósito de Deus para a tua vida como um homem? Você tem vivido ela? Você tem vivido o seu propósito? Você tem cumprido o seu propósito? Como pai, como marido? Você tem cumprido o seu propósito? Você tem acertado o alvo? Você tem olhado fixamente? Você tem inclinado o seu coração e a sua vontade para aquilo que é a vontade de Deus? Ou você está tão corrido que a vida passou e você nem viu? Queridos, precisamos viver os propósitos de Deus para a nossa vida, independente das circunstâncias, independente do dia mau. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas significa o quê? Todas as coisas, queridos. O dia bom e o dia mau coopera. Mas quero te dizer uma coisa: se você errou, falhou, seu erro não pode te definir. O erro tem duas opções na nossa vida: ou ele vira uma definição, ou ele vira uma lição. Qual que você escolhe? O seu erro vai te definir, ou você vai transformar ele em uma lição, que você não vai errar mais. Três coisas motivam o homem para lutar: ou é necessidade, ou é ambição, ou é propósito. E eu quero te dar um conselho: viva com a motivação correta, viva para viver o teu propósito. Não viva pela ambição, não viva pela necessidade. Aleluia, queridos. A palavra de Deus diz que em Cristo será suprido todas as nossas necessidades. Então qual que é o nosso primeiro propósito? É Cristo. Viva aquilo que são os propósitos de Deus para a tua vida. Deus levantou o profeta Amós para ser um prumo na geração dele. Ou seja, a igreja, o povo escolhido estava andando de forma tortuosa, mas Deus colocou um prumo, levantou ele como um prumo para alinhar aquele povo que estava perdido, vivendo de forma arruinada. Seja um prumo para a sua geração, que está vivendo torta. Então seja um prumo, queridos, que vai alinhar aquilo que está torto. Aleluia. Viva os propósitos de Deus para a tua vida. Não feche os olhos para aquilo que é os propósitos de Deus. Esteja com os olhos abertos. Seja despertado, homem. Se levante. Errar é humano, mas perdoar é divino. Você errou? Perdoar é divino. Ele te perdoa. Ele não está com o dedo apontado, Ele está com os braços abertos. Ele quer você. Ele não te quer longe, Ele te quer perto. Saiba que tudo que você já viveu na sua vida, tudo que você já passou na sua história, é o preparo de Deus para aquilo que você ainda vai viver. Não entenda os processos como algo que está te matando, mas algo que está te preparando. Aleluia. Queridos, desde a minha infância eu passei desafios, mas nem eu sabia
que tudo que eu já enfrentei e passei estava me preparando para aquilo que Deus tinha para a minha vida e ainda tem. O que eu estou passando está me preparando ainda para o que há de vir. Hoje tenho o privilégio de estar meu avô aqui comigo, meus tios. Mas com 1 ano e meio eu fiquei sabendo isso com 18 anos. Que eu caí na casa do meu avô e eu bati a cabeça, fiquei roxinho e morri lá. E o meu avô levantou e orou por mim, clamando por misericórdia para que Deus não me levasse. E eu voltei a viver. E uma vez com 18 anos Deus usou um profeta para dizer: eu te vejo como um leãozinho morto na mão de um homem. E você voltava a viver. E ele clamava para que você voltasse à vida para poder falar do amor de Jesus. E eu voltei a viver. Minha adolescência foi conturbada, vivi muitos desafios. Minha casa estava em conflito. Meus pais na minha adolescência estavam prestes a se separar. Era muita briga. Quantas vezes eu no carro, minha mãe falava que ia bater o carro e ia matar tudo nós juntos. Quantas vezes eu na minha adolescência tentei me matar, pular do prédio onde eu morava. Porque eu tinha uma dor dentro de mim muito grande. Porque meu pai era escravo do trabalho e ele era ausente. E eu tinha muitos questionamentos e raiva dentro de mim. Porque meu pai trabalhava das 7 até as 11 da noite quase. Mas na minha adolescência eu conheci Jesus. De fato e de verdade. Através de um abraço. Aquele abraço falou tanto sem falar nada. E Deus começou a falar no meu coração: filho, lembra as vezes que você tentou tirar a tua vida? Você não tirou porque eu estava do seu lado e não deixei. Ei filho, você até então se sentia sozinho e desejava muito a morte, né? Mas a partir de hoje eu não ando mais do seu lado somente, eu ando de mãos dadas com você. Você vai viver a minha vontade e o meu propósito para a tua vida. E então eu me entreguei para Jesus naquele abraço de um jovem que me abraçou. E então foi tudo muito rápido. Porque com 15 para 16 anos, essa minha experiência marcante com Jesus começou a acelerar muitas coisas na minha vida. O Senhor começou a me mudar, eu comecei a comer a Bíblia. Eu passava a madrugada lendo Bíblia. Uma paixão e uma sede por Ele tomou conta de mim. E Ele começou a denunciar pecados em mim, e eu me arrependia. E eu fui me expondo para ser transformado, para viver o propósito dele para a minha vida. Com 16 anos, eu lembro que eu ainda foi a minha primeira vez que eu preguei, com 16 anos. Mas eu tinha um questionamento dentro de mim. Ainda era a minha angústia com meu pai. E aí então Deus falou assim, que Ele ia me dar tudo aquilo que me faltava. E que eu ensinaria o meu pai a ser pai na época. Que tudo que eu questionava que faltava dele para mim, Deus Pai ia me dar. E queridos, com 16 anos eu comecei esse processo. Eu ia abraçar meu pai me afastava. Foi 3 vezes, depois ele não empurrou mais. Mas com 18 anos, foi a primeira vez que eu vi que ele me amava. E eu lembro que eu orava nas roupas do meu pai, eu orava na cama dele.
porque eu queria minha casa também alcançada por esse amor que me alcançou. Aí Deus alcançou minha mãe, e meu pai ainda muito duro na queda. Aí Deus teve que quebrar a perna dele literalmente, que ele teve um acidente de moto. Acho que foi um pastor ou um padre que bateu no senhor? Pastor, né? Pastor cruzou na frente dele, que eles bateu na moto, quebrou a perna dele. Pensa num homem agitado que trabalhava freneticamente e que tinha que ficar 40 dias trancado dentro de casa. A angústia dele. E a gente já estava caminhando no Senhor. E ele então disse: Deus, o Senhor me ama mesmo? Me manda um anjo aqui para falar que o Senhor me ama. E o nosso pastor na época, o Osni Totti, bateu na porta naquele mesmo instante que ele terminou de orar, e entrou no quarto para visitar ele. E diz: ó, Deus me trouxe aqui só para dizer que Ele te ama. E a partir daquele momento virou uma chave na vida dele. E Deus começou a mudar meu pai. E nós tínhamos um relacionamento conflituoso, eu e ele. Mas a partir do momento que Jesus entrou, Ele começou a mudar a nossa relação. E isso foi libertador para mim. E eu lembro que quando eu fui casar, eu falei para ele: pai, eu preciso que o senhor ore por mim. Põe a mão na minha cabeça. Porque nós viemos de um contexto que fomos estimulados na pornografia muito cedo. E então eu falei: pai, eu não quero levar aquelas imagens de pornografia para dentro do meu casamento, porque eu sei que não é aquilo. Põe a mão na minha cabeça. Eu não vou levar isso para dentro do meu casamento. E ele orou comigo. E foi só glória e aleluia daí, no meu casamento. Aquelas imagens foi desconfigurado. E aquilo que era a imagem de Deus para o casamento foi restaurado dentro de mim. E hoje quem vê minha relação com meu pai, acho que não era desse jeito. Hoje meu pai é meu melhor amigo. Ver ele servindo como ele serve na igreja, não é por causa do pastor Guilherme, é por conta do supremo pastor dele, que ele também entendeu o que eu entendi. E hoje nós somos amigos. Jesus, ele pode fazer isso. Meninos fogem do confronto de resolução, homens enfrentam. Eu comecei a me tornar homem quando eu comecei a enfrentar realidades que me conflituavam por dentro. E então eu comecei a viver os propósitos de Deus para a minha vida. Eu lembro que quando eu saí, trabalhava na firma com eles. E quando eu saí com 19 anos para ir para o ministério, foi muito desafiador. Parecia uma loucura o que eu estava fazendo. Mas eu sabia que Deus tinha me chamado. Eu tinha uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. E eu lembro que os 3 anos que eu mais passei, assim, conflitos econômicos, que eu trabalhei desde cedo, de office boy, e tinha os meus recursos e eu me virava. Agora com 19 anos Deus estava me ensinando a viver pela fé e depender dEle. Os anos que eu menos tinha condição e poder econômico, foi os anos que eu viajei o Brasil inteiro fazendo missões. E eu não sei explicar como, porque Deus cuidou de cada detalhe. Quando você se dispõe a viver o propósito de Deus, Deus começa uma revolução dentro de você e depois em torno de você. Queridos, isso é uma graça de Deus, você viver o propósito. Hoje ver meu avô aqui, meus tios aqui comigo, e até os meninos que trabalham com ele, é uma alegria, né? O neném me viu crescer, né, neném? Ainda era pequeno, dava trabalho para ele lá. Mas tudo que eu vivi me preparou para o propósito que eu vivo hoje. E ainda estou sendo forjado todos os dias.
Minha filha, o milagre que eu vivi na minha infância, minha filha está tendo que viver na infância dela. E tudo que vivemos hoje na nossa casa pastoral, queridos, serve de acolhimento para muitas pessoas. O que nós estamos passando com a nossa filha, uma família do Rio de Janeiro, nos procurou essa semana e nós pudemos ser canal de Deus na vida deles. Porque tem a mesma síndrome da minha filha, que é uma síndrome rara. E pudemos ser então expressão de esperança para aquela família. Queridos, tudo que nós passamos, as nossas dores não são para nos matar, são para nos preparar. Então, queridos, em nome de Jesus, se abra para a verdade de Deus, e deixa essa verdade te libertar, e te posicionar para que você viva tudo que Ele tem e nada se perca. Aleluia. Seja um homem posicionado, seja um homem ajustado com a vontade de Deus. Que tudo que você viveu, tudo que você está vivendo, está te preparando para algo maior. Aguenta firme, suporta, queridos, porque Deus vai te dar graça para superar e poder testemunhar a grandeza dEle. Aleluia. Só vive Pentecoste, que é o poder do fogo do Espírito descendo. Quem suporta o Gólgota, o Getsemane, a cruz e a ressurreição. Só vive Pentecoste quem suporta processo. Quer viver o fogo do Espírito sobre a tua vida, queridos, fazendo seu coração arder de paixão e trazer clareza para tudo que está diante de você? Então suporte e aguenta firme. Não temas, o Senhor é contigo. Aleluia. Seja um homem posicionado nesse tempo. Seja um homem que vive o propósito de Deus. O despertador está tocando. Não coloque no modo soneca. Levante-se e Cristo te iluminará para que você viva o teu propósito. Aleluia, queridos. Aleluia.